Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: por que a expulsão por cera só do goleiro do Vasco? Esse vai ser o novo normal da arbitragem brasileira? Vamos falar sobre isso nesse vídeo, depois da vinheta. Tô de volta aqui ao canal do VSR com mais um vídeo. Dessa vez, o tema do vídeo é a expulsão de Léo Jardim no jogo entre Internacional e Vasco, que terminou 1-1, e o Léo Jardim foi expulso por cera aos 41 minutos do segundo tempo. Antes disso, deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça, você não paga nada para baixar, nem para usar, e é o aplicativo que eu uso, que você vai ter muita coisa boa para usar também, para estatística, acompanhamento de jogos em tempo real, classificação em tempo real, tudo isso de graça no seu celular. Primeiro comentário, tem um link, te leva para a sua loja de aplicativos aí do seu dispositivo, você faz o download sem pagar e começa a usar sem pagar também, você não vai se arrepender. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de domingo, depois de uma rodada movimentada do Campeonato Brasileiro, que teve troca de liderança, que teve muita coisa movimentando essa rodada do Brasileirão, mas, sem dúvida alguma, o grande lance de polêmica na rodada foi a expulsão do Léo Jardim no jogo entre Internacional e Vasco, no Beira-Rio. Aos 41 do segundo tempo, o Léo Jardim foi expulso depois de, no entendimento do árbitro Flávio Rodrigues de Souza, da Federação de São Paulo, árbitro FIFA, hein? O Léo Jardim foi expulso com o segundo amarelo porque estava de forma clara fazendo cera. Antes da gente, tem muita coisa para a gente analisar nessa expulsão. Eu queria dizer que o Flávio Rodrigues de Souza, que até fazia uma boa arbitragem, é um árbitro historicamente conhecido por não perder uma chance de aparecer. Isso é histórico. É só você ver a carreira dele, a quantidade de vezes em que ele poderia administrar uma situação e ele não administrou, e com isso ganhou muitos holofotes, quase sempre, mesmo nas vezes em que ele estava certo, quase sempre trazendo para a arbitragem dele holofotes que o prejudicaram, mesmo quando ele estivesse certo. E se você for olhar à luz da regra, à luz da letra fria da lei, acho que a gente tem até poucos elementos para dizer que na expulsão do Léo Jardim ele estava errado do que diz respeito à regra. Talvez ele estivesse errado no que diz respeito a critério, a coerência de arbitragem. Mas se você quiser fixar estritamente a letra fria da lei, talvez ele nem esteja errado, mas claramente ele tomou uma decisão injusta. Dá para ser injusto só aplicando a lei? Dá, claro que dá. É só você, no momento em que você está tendo que julgar, você tratar situações parecidas com punições diferentes. Isso você estaria apenas seguindo a lei, seguindo o que está na letra fria da lei, mas aplicando injustiça, que acho que é o caso do que aconteceu. Porque o Léo Jardim, há quanto tempo a gente não tem um goleiro expulso por cera? A gente foi até olhar que no ano passado esse mesmo árbitro expulsou no jogo do Criciúma, e tudo bem, até numa situação um pouco diferente, mas ok. Ou seja, quanto tempo? Um ano inteiro. Quantos goleiros fizeram cera nesse período? Quantos goleiros caíram pedindo atendimento nesse período? E quantos foram expulsos por isso, numa reta final de jogo? Então, isso aqui é importante dizer. Ainda que você interprete que o Flávio Rodrigues de Souza não errou, porque ele aplicou claramente só o que estava na regra, mas você pode cometer injustiça só fazendo o que está na regra. E foi o caso. E é o caso. Hoje o torcedor do Vasco amanheceu falando: por que é só com o meu goleiro?
e esse porque só com o meu goleiro é uma força de expressão, mas ele tá certo. Vai ser uma expulsão por ano de goleiro por cera? E aí vai ser, ou a partir de agora, porque aconteceu já isso na CBF, tá? Aconteceu já isso na CBF. O caso lá de chutar a bandeirinha de escanteio, começou com o Luciano, lá naquele São Paulo e Corinthians da Neoquímica Arena na Copa do Brasil, e a partir dali, depois dali, a CBF falou, olha, não, agora é sim, quem chutar a bandeira visitante vai tomar amarelo. E isso passou a acontecer. Mas então, depois, o caso Léo Jardim vai virar a lei Léo Jardim de tolerância zero com cera do goleiro? Se a partir de agora começar a ser assim, beleza. Tem até dá até para diminuir um pouco a sensação de injustiça de dizer, ó, a partir de agora a tolerância com isso vai ser zero. Só que a gente sabe que, quer dizer, a gente sabe, eu pelo menos não acredito que isso aconteça. Eu acho que vai demorar um tempão para a gente ver de novo um goleiro ser expulso por cera. E aí a sensação de justiça fica gigantesca para o torcedor do Vasco. E com razão. Por quê? Porque o Léo Jardim não é o primeiro e nem será o último goleiro que cai para buscar um atendimento pensando num objetivo. E por que eu estou falando isso? Porque a minha opinião é que o Léo Jardim estava querendo ganhar tempo. E isso você vê quando, depois dele ser expulso, ele levanta normalmente e sai andando. Então, a minha opinião é que ele estava querendo gastar tempo, ok? Só que o árbitro não pode se deixar levar pela opinião por dois motivos. O primeiro, ele não é médico. Aí você pode dizer, pô, ele não é médico, mas ele também não é otário. Eu concordo. Beleza, eu concordo. O cara tem ali o feeling de saber. Mas ele não é médico. Então, ele tem que permitir o atendimento. E aí, ele tem o artifício disso que é dar acréscimo. Por que ele não dá 20 minutos de acréscimo? Para dizer, ó, o Léo Jardim ficou lá caído, eu anotei aqui, e vou dar o acréscimo para corresponder. É o artifício do árbitro. Goste ou não, hoje o que a gente tem é isso. E principalmente, aí é o mais grave. No mesmo jogo, Inter e Vasco, no mesmo jogo, não é na rodada passada, não é no Campeonato Paulista, não é quando o Flávio saiu para apitar na Conmebol, no mesmo jogo, aos 27 minutos do primeiro tempo, nessa imagem que eu estou deixando aqui, o Rocher fez exatamente a mesma coisa que o Léo Jardim fez. Se você reparar, esse integrante da comissão técnica do Inter que está aqui, ele vai ao lado do campo e fala para o Rocher cair, para o Roger dar uma instrução para o time do Inter. Foi rigorosamente a mesma coisa. O Rocher caiu, foi atendido, o Flávio Rodrigues de Souza deixou ele ser atendido, 27 do primeiro tempo, o jogo ainda estava 0-0, e depois desse atendimento, enquanto o Rocher era atendido pela equipe do Inter, o Roger estava dando instrução para jogador do Internacional. Isso aconteceu no mesmo jogo. E o Rocher levou cartão amarelo? Não levou. Não levou. Então, assim, o sentimento do torcedor do Vasco foi aplicado o rigor, e eu nem vou usar a palavra erro, tá? Eu nem vou considerar que o Flávio Rodrigues de Souza errou. Porque se você pegar o que está estritamente na regra, ele cometeu o que ele aplicou o que está na regra. Mas ele foi muito rigoroso, ele foi excessivamente rigoroso, e considerando que no mesmo jogo aconteceu uma situação parecidíssima e ele não deu cartão amarelo, o sentimento de injustiça é gigantesco. O sentimento de injustiça é real e é justificado. Hoje o torcedor do Vasco acha que o time dele foi prejudicado com um critério diferente do árbitro dentro do próprio jogo, e ele tem razão, o torcedor do Vasco, porque aconteceu no mesmo jogo. O excelente, cadê? O excelente
Estevão Paz Leme, que tem um canal no Instagram que faz umas análises em IA, ele foi olhar todo o tempo do segundo tempo, tá? Que o Léo Jardim participou. O Léo Jardim toma o cartão amarelo, primeiro cartão amarelo aos 21 do segundo tempo, quando ele demora 45 segundos para cobrar uma falta. Tem uma falta lá de ataque do Inter, ele demora 45 segundos para repor a bola em jogo. E aí leva o primeiro cartão amarelo. Depois de receber o primeiro cartão amarelo, ele faz uma defesa e ele fica 4 segundos com a bola na mão. Dá 49 segundos. Aí, depois tem o lance já da expulsão. Ou seja, até aquele momento, o Léo Jardim tinha consumido do segundo tempo, segundo a análise do Estevão Paz Leme, 49 segundos de jogo. Não era uma coisa assintosa. A gente já viu o goleiro ficar 20% do tempo com a bola na mão ou demorando para cobrar tiro de meta. Já vimos isso daí. Então, não era uma coisa muito grande. Para mim, acho que o Flávio Rodrigues de Souza, como de costume ou como é uma situação dele, o Flávio Rodrigues de Souza quis aparecer, quis ser mais real que o rei. E assim, ele foi extremamente rigoroso. E assim, ele acabou cometendo uma injustiça. Por quê? Não erro. De novo, não vou falar que ele errou, porque a minha interpretação é que o Léo Jardim estava querendo ganhar tempo, e querendo ganhar tempo para que o Vasco realizasse as alterações lá que ele precisava. Então, não dá para dizer que o árbitro errou, ele não fez nada contra a regra, mas o árbitro claramente teve dois critérios diferentíssimos no mesmo jogo. E aí, você pode se sentir completamente injustiçado. Eu não sei se o Vasco ganharia o jogo dando 11 contra 11. O fato é, uma expulsão de um goleiro, um dos melhores do Brasil, com o Vasco jogando lá os últimos, 12, 13, 15 minutos com um jogador a menos, sendo o seu goleiro. E aí aumentou a pressão do Inter e tudo, e o Inter acabou empatando o jogo. Como o jogo terminaria, eu não sei, e não é o meu objetivo aqui no jogo. Meu objetivo é retratar aqui, a sensação de injustiça do torcedor do Vasco, ela é justificada. 2, esse vai ser o padrão a partir daqui. Esse vai ser o padrão de situações de atendimento de goleiro. Vai ser assim? A partir de agora, a CBF hoje vai mandar uma circular para o Zap dizendo, tolerância zero. Todo mundo tem que ter a tolerância que o Flávio teve na expulsão do Léo Jardim. Lembrando que no mesmo jogo ele não teve com o Rocher. Mas então vai ser isso. Se for isso, menos mal. O torcedor do Vasco vai ficar meio de dizer, tinha que começar com o meu goleiro, mas tá bom. Agora, se for voltar para tolerância, para permissividade, com goleiro fazendo uma defesa, caindo para atendimento. Então, assim, se for continuar, vai se perpetuar ainda mais a sensação de injustiça do torcedor do Vasco. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado do vídeo para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça para você, você não paga nada nem para baixar, nem para usar. Primeiro comentário, clicou no link, foi para a loja de aplicativos, fez o download, começou a usar. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!